Aleluia. Atos, capítulo 4. Versículo 34. Todos acharam aí? Amém? Podemos ver? Ele diz assim: não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, trazia o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartiam-se cada um segundo a necessidade de cada um tinha. E José, cognomado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho de consolação, levita, natural de Chipre, possuía uma herdade, vendeu e trouxe o preço e apresentou aos pés dos apóstolos. Senhor, te louvamos, te engrandecemos e bendizemos, ó Pai, o teu nome, pelo teu grande poder e pela tua infinita misericórdia. Se aqui estamos, ó Deus, é para te honrar, é para te glorificar e é para te engrandecer. Que o teu Espírito Santo, ele venha falar comigo e ele venha falar com a tua igreja. Que possamos crescer na graça, mas também crescemos no conhecimento da tua palavra, em nome de Jesus. Meus irmãos, pode se assentar, continue adorando, exaltando e engrandecendo ao Senhor. Nós vamos falar uma palavra, vamos falar hoje, sobre Barnabé, sobre esse homem, a vida desse homem, como esse homem, ele deu a sua vida pela igreja. Ou seja, então nós sabemos o quanto é importante nós estarmos na presença do Senhor. E o Senhor, ele agir e operar. Nós vemos aqui que no começo da igreja primitiva, a palavra do Senhor nos fala sobre esse homem. Que ali o que acontecia? Aqueles que tinham herdade, eles vendiam para ajudar na obra do Senhor. Porque eles viam a necessidade de todos e eles estavam unânimes de comum acordo para suprir a necessidade de todo mundo. E aí que surge, onde nós vemos aqui esse homem. O nome dele era José, ele era levita e ele era natural de Chipre. Ou seja, nós entendemos que somente quem podia servir no templo era um levita. Nós entendemos que só quem podia ser sacerdote ou cantor ou fazer a manutenção do templo era um levita. Então eu entendo aqui que o primeiro passo que esse homem ele dá para o cristianismo, para a sua conversão, é ele deixar o seu lado de levita, de fazer as suas ocupações para o quê? Para se converter ao Senhor. Ele entrega a sua vida ao Senhor. Ele se rende aos pés do Senhor, ou seja, ele deixa tudo aquilo que ele tinha para poder começar a servir ao Senhor. Seu nome era José. E pelo que ele fazia e pelo que ele se colocava a fazer, pelas características que ele tinha, o nome dele não era Barnabé, mas os discípulos disseram: nós vamos colocar o nome dele Barnabé. Porque Barnabé significa o quê? Filho da consolação. Ou seja, viu as características dele, o que ele tinha de bom para fazer. Então disseram: não, este não vai chamar mais José, não, a partir de hoje ele chama Barnabé. A Bíblia diz que ele vendeu a sua herdade e trouxe tudo aos pés do apóstolo e se reparte para os necessitados. E segundo este ato, e segundo tudo aquilo que ele fazia, chamaram ele de filho da
consolação. Chamava ele de Barnabé. Por quê? Porque sabia que aonde ele chegava, ele tinha uma palavra viva. Aonde ele chegava, ele dava bom testemunho. Aonde ele chegava, ele estava disposto a ajudar as pessoas. Aleluia. E nem chamava ele mais pelo nome, mas chamava ele por uma característica que se desenvolveu nele. E quantas vezes nós vemos pessoas nos chamarem, não por características boas, mas por características ruins. Você não olha lá, vai lá, o irmão, diz que é crente, só engana os outros. Porque lá é um enganador. Aquele outro é um mentiroso. Aquele outro lá é uma fofoqueira, só fala mal do pastor, da igreja, dos irmãos. Porque muitas vezes, por aquilo que demonstramos, cria-se uma característica em nós e as pessoas nos conhecem por aquilo. Mas com Barnabé era diferente. Os apóstolos conheceram ele, as características boas, e dizemos, não. Esse vai ser chamado filho da consolação. Porque aonde ele chegar, ele vai ajudar as pessoas. Aonde ele chegar, ele vai estar disposto a fazer o que? O melhor para cada uma das pessoas. Será que nós estamos com essa disposição? Esse era Barnabé. Ele tinha a sua vida como levita, mas disse, não, eu quero servir ao Senhor Jesus. E se converteu nele. Então entenda que para alguém que tinha um desempenho, vindo de uma linhagem da tribo de Levi, eram mais ensinados, eram mais instruídos, eram mais cobrados. E ele diz, não, agora eu vou servir ao Senhor Jesus. É muitas vezes essas escolhas que nós precisamos fazer em nossa vida. Se nós estamos dispostos a largar tudo para servir ao Senhor. Largar a nossa tradição, largar os nossos erros, largar as nossas falhas, renunciar e dizermos, não, Senhor, a partir de hoje, eu sou uma nova criatura. Foi isso que Barnabé começou a ser. E Barnabé, ele ficava ali com os apóstolos, saiu de Chipre e veio para Jerusalém, para estar junto com os apóstolos. A Bíblia nos vai falar, livro de Atos, capítulo 9, versículo 26, você que queira acompanhar. Ele diz assim, ó. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava se ajuntar aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Ou seja, Paulo, que era Saulo, chegou em Jerusalém. E ele queria se aproximar dos discípulos de Cristo. Mas como a fama dele era uma fama de perseguidor, que matava os cristãos, que apedrejava os cristãos, ninguém queria se aproximar dele porque achava que ele estava mentindo e procurando uma oportunidade para prender os discípulos. Ninguém confiava nele, ninguém dava um voto de confiança para Paulo. Mas quem chegou, versículo 27, então Barnabé, tomando-o consigo, os trouxe ao apóstolo e contou como no caminho ele via o Senhor, que este lhe falara, e como em Damasco falava ousadamente no nome de Jesus. Ninguém confiava em Paulo, porque o povo pensava que ele ainda era aquele homem antigo. Mas Barnabé ele não era, ele era um homem diferente. É por isso que ele é chamado filho da consolação, porque ele acreditava nas pessoas. Ele confiava. Então ele chegou e disse assim para Paulo, não, tomou consigo, ou seja, vem cá que eu vou levar você até os apóstolos. Vem cá que eu vou apresentar você para Pedro, para João, para Tiago.
Porque eu sei o que o Senhor fez na sua vida. Eu sei a transformação que Deus fez em você. Quantas vezes nós olhamos para as pessoas e falamos: ah, mas aí não tem mais jeito. Muitas vezes a pessoa está dizendo: não, eu mudei, não, eu quero uma vida nova, e as pessoas estão expulsas dizendo: não, não, você não, quantas oportunidades você já teve e agora você quer de novo? Quantas vezes você disse que ia mudar, agora você vai querer mudar? Sabe que nós precisamos de filhos de consolação. Nós precisamos de Barnabés, por quê? Porque vai confiar, vai trazer consigo e vai dizer: eu confio no que você está falando, eu creio que Jesus pode fazer uma obra na sua vida, eu creio que aquele encontro que você teve com Cristo foi um encontro de transformação, de mudança. E quando eu estava meditando nesse texto, o que mais me chamou a atenção, sabe o que foi? É porque nós pregamos que tanto Cristo transforma, muda, e quando chega alguém que passou 20, 30 vezes e diz: hoje Jesus me transformou, não transformou não. Nós duvidamos do que o Senhor Jesus ele pode fazer. A conversão ela pode acontecer na hora, no ato, no momento. O Senhor não quer saber de história, Ele quer saber de momento e de compromisso. E todos estavam olhando para a história de Paulo e estavam esquecendo o que Jesus já havia feito na vida dele. Sabe por quê? Porque não tinha filhos de consolação. Não tinha pessoas que estavam dispostas a levar consigo e dizer: todos nós estamos confiando que Jesus transformou você, mas eu acredito. Aleluia! E pode contar comigo, vou levar você até onde estavam os apóstolos. E levou ele diante de Pedro, de Tiago e de João e contou a história de sua vez. Está aqui, Jesus pegou ele lá em Damasco, no caminho. Ele é um novo homem hoje. O que seria de Paulo naquele momento se Barnabé não tivesse aparecido? Ninguém queria abrir as portas. Sabe o que é mais interessante nessa passagem? Quando falta Barnabé, porque ele mudou de vida, transformou. Ele não foi na sinagoga procurar uma porta aberta, porque ele não pertencia mais para a sinagoga. Ele não foi aos pés de Gamaliel procurar ajuda, porque ele não pertencia mais ali. Ele não foi para os fariseus procurar ajuda, porque ele não mais pertencia ali. Onde ele foi? Para os discípulos. E quem fechou a porta para ele? Os discípulos. Por quê? Porque falta Barnabés. Não, mas a pessoa já errou, já falou. Mas se ela está dizendo que ela vai mudar, abra as portas. Porque ela está procurando ajuda. E muitas vezes nós fechamos. Não tem oportunidade para isso aqui não. Já te dei muitas. E a pessoa não quer procurar, porque de repente se for lá no lugar antigo, vai encontrar pessoas, não amigos, falsos amigos, que vai dizer: eu vou te dar uma coisa que vai deixar você feliz. Não, vem cá, eu vou te dar uma coisa que vai alegrar ali, ó. Eles não estão confiando em você, então você não precisa deles não. Entenda que quando todos fecharam a porta para Paulo, Barnabé o abraça e traz consigo e disse: olha, eu creio na sua mudança. Glória a Deus. Será que nós podemos acreditar na mudança das pessoas que se achegam à igreja sem olhar para o passado, sem olhar para o que eles já fizeram, mas acreditar no que eles estão falando agora? E dizer: eu estou com você, Deus vai fazer um milagre na sua vida, vai continuar. É isso que muitas vezes nós precisamos. Será que nós somos chamados filho da consolação? Ou será que em vez de nós consolarmos, trazermos para perto, nós distanciamos eles? Barnabé não era assim. É por isso que por muitos, na história, Barnabé é considerado até como um apóstolo. De como ele era, como o Senhor usava. Só que a Bíblia não fala de milagres que ele fez, mas a Bíblia fala de pessoas que ele é. E ser filho da consolação, muitas vezes, Deus não vai te usar muitas vezes para fazer milagre, mas Deus vai te ajudar para levantar pessoas.
Só que quando levantamos pessoas, ninguém nos aplaude. Quando levantamos pessoas, não tem mídia. Quando levantamos pessoas, não tem dizendo que o nome é grande. Mas só que entendemos que não estamos trabalhando para um galardão terreno. Estamos trabalhando para um galardão celestial. E Barnabé era esse homem. Barnabé ele tinha essas características. Ele não queria se aparecer, ele queria ajudar. Ele queria socorrer. Ele queria fazer o impossível para estar ajudando as pessoas. Sabe que muitas vezes eu estou disposto a fazer isso? Ou se não for para ninguém ver, não, tira uma foto aqui, coloca na internet, mostra para todo mundo. Não sou contra o irmão colocar. Eu sou contra sobre o propósito que é gerado no coração. Colocar, irmãos, é coisa mais normal do mundo. Mas não pode deixar onde? Descer no coração. Não, se não estiver filmando, eu não faço. Se não tiver ninguém vendo, eu não faço. Nós temos que fazer para o Senhor. E Barnabé ele era assim. Abre a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 11. Versículo 22. E chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram Barnabé até Antioquia, o qual, quando chegou, viu a graça de Deus e se alegrou, e exortou a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Ou seja, a igreja de Antioquia começou a crescer. Então os apóstolos, o que eles fizeram? Vamos enviar alguém de confiança para esta obra. Vamos enviar alguém lá que tem compromisso, que tem responsabilidade, e vai poder fazer aquela obra crescer. Então o que eles fazem? Eles trazem Barnabé. Barnabé, nós precisamos de você lá no Antioquia. Lá está começando uma igreja. Lá já tem alguém lá, mas nós precisamos que você esteja lá. Que você vai até aquele lugar. Então ele vai até Antioquia. Ele exorta os irmãos, ele está ali. Entenda que ele foi enviado. Mas o que ele fez? Ele lembrou de alguém. Ele lembrou de alguém que também ele queria ajudar. Ou seja, o que nós entendemos de Barnabé é o quê? Ele foi para ser honrado em Antioquia. Mas ele disse: eu não quero honra, eu quero ajudar pessoas. Eu quero preparar pessoas. Eu quero levantar pessoas. Porque imagine só, ele foi ali representar os apóstolos Pedro, Tiago, João, aqueles que eram cabeça da igreja, enviaram eles: não, você vai lá. Entenda que ele não chegou lá. Ele chegou, olhou e ele falou: não, eu preciso buscar alguém. E partindo Barnabé para Tarso, buscou a Saulo e, achando-o, conduziu a Antioquia. Achando ele, levou: não, vamos lá, e lá está precisando de você. Porque quando ele saiu, Paulo saiu de Jerusalém, ele voltou para a sua cidade. Ele ficou lá, sem ninguém buscar ele. Mas como Barnabé tinha o abraçado, disse: olha, a hora que a porta se abrir, eu já tenho com quem contar. E a hora que abriu a porta para Antioquia, ele já rapidamente já busca Saulo e já traz consigo. Para nós vermos muitas vezes a importância. A importância de ser filho da consolação. Ele nunca procura honra para si, ele nunca faz nada em prol de si, ele sempre faz em prol dos outros. Ele podia ter descido para
para Antioquia e disse, não, agora eu vou fazer algo aqui, agora eu vou fazer o meu nome aqui, agora eu vou ser alguém aqui, agora eu tenho oportunidade, agora eu vou ser. Não. Agora eu vou trazer pessoas para me ajudar. Eu vou trazer aqueles que precisam ser levantados. E é isso que muitas vezes nós temos que estar no nosso coração. Muitas vezes Deus ele não nos dá as coisas para nós, mas Ele nos dá as coisas para ajudarmos os outros. Mas para isso acontecer, nós precisamos ser filho de consolação. No versículo 29. E os discípulos determinaram mandar cada um conforme o que pudesse socorrer aos irmãos que habitavam na Judéia. O que eles com efeito fizeram, enviaram aos anciões por mão de Barnabé e Saulo. Uma fome em Jerusalém. Nós precisamos de ajuda, precisamos de mantimento, precisamos de socorro. Vamos lá na Antioquia buscar. Mas quem que são as pessoas de confiança para fazer? Não pode falar para Barnabé, para Saulo, que eles vão trazer. Fala para eles que eles vão trazer ali. Então é isso muitas vezes que nós precisamos entender. Na hora da necessidade, precisa ter um Barnabé para ajudar. Na hora da fome, precisa ter um Barnabé para ajudar. Porque se não tiver, a pessoa perece. Perece por quê? Porque Deus toca no coração, diz, vai lá dar, vai lá ajuda, vai lá faz isso, a pessoa faz o quê? Não fosse, ele não merece. Não, Senhor, essas pessoas aí, não. Entenda que Barnabé chamou quem para ir com ele? Com Saulo. Tu entenda que Saulo ele foi socorrer alguém que há um tempo atrás não acreditava nele e nem queria receber nem se juntar com ele. Então entenda que muitas vezes Barnabé é usado tanto para ajudar, como muitas vezes para cicatrizar algumas feridas antigas, de ressentimentos. Por que ele leva Paulo? Ele diz, não, Paulo, você precisa dar. Não, mas eles não quiseram me receber. Não, mas agora você precisa ajudar aqueles que não te quiseram receber. Vamos lá ajudar eles. Aleluia, Deus. Porque muitas vezes ficam algumas feridas no nosso coração. E nós precisamos de Barnabé, sabe por quê? Para dizer, você tem que perdoar, você tem que amar, você tem que mudar, você tem que ser diferente. Não é porque a pessoa errou com você que você vai errar com ela. Mas são poucos Barnabé. Sabe o que a maioria faz? É isso mesmo, vira as costas, não liga não, você não precisa dele. Não, deixa ele para lá, você não precisa dele para nada. Isso não é ser Barnabé. Isso não é ser filho da consolação. Isso não é querer curar as suas feridas. Isso é querer deixar as suas feridas abertas. Mas Barnabé não era assim, disse, Paulo, vamos lá. Vamos comigo, né? Vamos lá para Jerusalém. Vamos lá levar o alimento para o povo. Estão necessitados, estão precisando e nós vamos lá. Porque aqueles que duvidaram da conversão de Paulo, aqueles que duvidaram que ele era um homem que tinha encontro com Cristo, agora eles tinham que receber da mão dele e ver que verdadeiramente o Senhor tinha feito uma obra. Entenda que quando andamos com o Filho da Consolação, não há ódio, não há somente uma disposição em ajudar. Isso que aconteceu. Livro de Atos, capítulo 12. Versículo 25 diz assim, e Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos. Ou seja, entenda que Barnabé queria sempre ajudar as pessoas, deixava ninguém para trás. Sempre queria trazer, eles foram, fizeram tudo, ofertaram. Daí quando eles iam voltar para Antioquia, Barnabé disse, nós precisamos levar mais um com nós, para aprender lá.
Vamos levar mais um. Então pega João Marcos e fala: você vai descer com nós para Antioquia. Você vai nos ajudar na obra lá. Precisamos de pessoas para nos ajudar. Enquanto alguém está dizendo: eu faço sozinho, eu dou conta sozinho, eu consigo sozinho, tem ainda os Barnabé que está dizendo: eu preciso de mais ajuda, eu preciso de mais pessoas, eu preciso de mais pessoas por perto. Quanto mais pessoas, melhor. E é isso que nós precisamos fazer todos os dias do que? De nossas vidas. Porque entendemos o que? Que somente o Senhor é aquele que pode operar e fazer todas as coisas sobre as nossas vidas. É aquele que vai fazer o que? Grandes coisas. No capítulo 13, só para você entender. Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, Lúcio, Sirineu, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Olha a honra. Olha o que depois de um tempo Barnabé se tornou um mestre, um homem honrado. Naquela igreja os honravam, porque mostrava que verdadeiramente Deus era com eles, que Deus era na vida deles. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartar-me a Barnabé e a Saulo para a obra a quem eu tenho chamado. O Senhor diz: olha, eu preciso de Barnabé e Saulo, porque eu tenho uma grande obra para realizar na vida deles. Você entenda, somente para você poder entender algo. Quando o Espírito Santo fala separar a Barnabé e a Saulo, depois mais para frente você vai encontrar um verso, vai falar Paulo e Barnabé. Porque até este momento era Saulo que tinha mais autoridade ali. Até este momento era Barnabé. Porque Barnabé que buscou a Saulo. Barnabé que trouxe a Paulo. Quando ele falou assim: olha, separai a Barnabé, e a Paulo está dizendo: olha, separai a Barnabé porque Paulo vai ajudar ele. Porque Paulo vai junto com ele, vai o ajudar, vai estar perto dele, vai estar o auxiliando. E no texto nós então jejuando, orando, pondo sobre ele as mãos, os despediram. Versículo 4. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucência e dali navegaram para Chipre. Então entenda que o Senhor estava com eles. O Senhor estava, agindo sobre a vida deles, operando verdadeiramente sobre o chamado. No 5 diz assim: e chegando a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, e tinham também João como cooperador. Ou seja, eles não foram sozinhos. O João que trouxeram de Jerusalém para Antioquia para aprender, ser um aprendiz. Quando eles foram, não, nós vamos levar você junto, você vai fazer parte dessa viagem. Você vai aprender. Por quê? Porque não queriam deixar João para trás. Queriam levar junto. Faço uma pergunta para você perguntar para você mesmo nessa noite. Quantos discípulos você está fazendo? Quantas pessoas você está ensinando? Quantas nós estamos ensinando? Que legado que nós vamos deixar? Barnabé começou com Paulo. Já estava João Marcos. Fora o que eles tinham deixado em Antioquia. Então entenda que filhos da consolação, ele começa a treinar discípulos
não para ser igual a Ele, para ser melhor. Aleluia. Será que nós estamos dispostos a treinar discípulos que não vai ser igual a nós? Vai ser melhor. Vai crescer mais, vai ser mais sábio, vai ter mais unção, vai pregar mais, vai louvar mais. Era isso que Barnabé estava fazendo, levando consigo, porque ele sabia a necessidade. Ou seja, então eles começam a pregar. 13:42. E saindo os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que nos sábados seguissem, lhes fossem ditas as mesmas coisas. E despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiam Paulo e Barnabé, o qual falou-lhes, os exortavam a que permanecesse na graça. Entenda que aqui já mudou. Aqui não é mais Barnabé e Paulo, agora aqui já é Paulo e Barnabé. Por quê? Porque nesse momento aqui, quando apareceu alguém ali, Paulo toma a frente com mais unção, com mais autoridade. E Barnabé, ele não liga de ser o segundo. O importante é ele estar junto. Muitas vezes a alegria do nosso coração, sabe qual é? Não é que nós temos que ser o mais usado, mas se tem alguém perto de nós e Deus está usando ele mais, nós temos que se alegrar com ele. Aleluia. Não é tentar derrubar, não é tentar parar, dizer não, você tem que crescer mais. Ou seja, então naquele momento houve, e aí Paulo toma a frente e consegue fazer tudo aquilo. Então a partir daquele momento, Barnabé entenda, a obra que Deus ele tinha na vida de Saulo era maior do que a obra que Deus tinha na vida dele. E muitas vezes falta esse entendimento. Não, mas eu que discipulei. Não, mas eu que crucifiquei, eu que ganhei para Jesus, é meu filho na fé. Não importa, irmão. Pode ser o filho na fé. Se Deus tem algo grande na vida dele, vai ser usado mais que você. É Deus, aleluia. E você tem que aceitar para ele dizer, não pode, Senhor, usa. Eu não vou ser impedimento, eu não vou ser barreira, eu vou ser Barnabé. Eu vou ser filho da consolação. Eu vou o que? Ajudar. E é isso que muitas vezes nós precisamos fazer. 44. E no sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade a ouvir a palavra de Deus. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja, blasfemando, condizendo o que Paulo dizia. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mister que a vós vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitaste e vós não julgais dignos da vida eterna, eis que nós vamos para os gentios. Estava na sinagoga pregando para os judeus. Os judeus recusou, disse: não, a partir de hoje nós vamos para os gentios. Vocês não querem, a salvação era para vocês, mas agora nós vamos para eles. Agora nós vamos até eles pregar a palavra. E se você continuar lendo, você vai ver que Deus ele começou a fazer o quê? Grandes coisas. No 50 assim, ó: mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé e o lançaram fora dos seus limites. Sacudindo, porém, contra eles o pó dos seus pés, partiram para Icônio. Então naquele lugar foi tanta perseguição que eles tiveram que sair daqui. Mas eles não deixaram de deixar aqui a semente, que foram plantadas, que foram implantadas. Isso muitas vezes é o que? É o que é importante. Eles foram expulsos, mas não deixaram de pregar a palavra. Hoje nós não somos nem perseguidos, nem o povo não quer nem apedrejar nós.
nós já não pregamos a palavra. Imagina você sair na rua, tá um monte de gente ali e fala assim, você falar de Jesus, eu mato você. Você não põe a cara nem na porta para fora. Porque nem ameaçando, mas não fala de Jesus. Quanto mais ameaçando. Fala aí para você ver se eu não mato você. Então entenda que eles continuavam o quê? Firme na fé. E é isso que nós precisamos entender. Precisamos entender que o Senhor tem uma grande obra, mas nós precisamos ser filhos de consolação. Precisamos estar dispostos a ajudar. Atos capítulo 15. E tendo dito isto, Paulo e Barnabé, não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e aos anciões sobre aquela questão. Então surgiu uma questão, quem que foi resolver essa questão? Paulo e Barnabé. Versículo 12. Então toda a multidão se calou e escutava a Barnabé e a Paulo. Ou seja, porque aqui, quando chegaram perante os discípulos apóstolos, eles colocam Barnabé e Paulo. Por quê? Porque quem saiu de lá, quem tinha mais influência, quem estava mais perto dos apóstolos era Barnabé. Não era Paulo até aquele momento. Porque Barnabé tinha sido enviado para a Antioquia. Barnabé tinha sido separado para a obra missionária com Paulo. Mas quando surgiu algum que eles tiveram que resolver, então eles começam a falar Barnabé e Paulo. Entenda que Paulo naquele momento também entende que naquele lugar, para os apóstolos, Barnabé tinha mais autoridade que ele, tinha mais honra do que ele, tinha mais conhecimento do que ele perante os apóstolos. Então eles não podem ser Barnabé e Paulo. Entenda que muitas vezes para fazermos a obra nós não podemos ter o que? Arrogância no nosso coração, nem inveja. Nós temos que saber que muitas vezes de repente vai ter alguém que vai ter uma resposta melhor do que a nossa. Por que nós vamos se colocar aqui? Não, mas eu tenho que responder. Ele é discípulo, eu sou apóstolo. Ele é membro, eu sou preso. Ele é membro, eu sou pastor. Não. De repente Deus, se Ele quer usar o quê? Tem que aprender a respeitar o tempo de o tempo de Deus na vida de cada pessoa. E Barnabé entendia isso. E Paulo também entendeu isso. Que não, aqui é um lugar para Barnabé falar. Não que Paulo não ia falar, Paulo também falou, Barnabé também falou. Então ouvimos os dois para falar sobre o que o Senhor estava fazendo no meio dos gentios. Lembra que ele disse, olha, os judeus não querem, vamos para os gentios. E eles foram constituídos apóstolos dos gentios. Por quê? Porque tinha um homem chamado que Barnabé, que ele não dispensava ninguém. Não era porque era gentil que o evangelho não ia mudar. Não era porque ele não era descendente de Abraão judeu que o evangelho não ia chegar até ele. E hoje não é assim que fazemos? Achamos que o evangelho não vai alcançar aquela pessoa lá, aquela outra, dizendo, não, aquele lá, nem vou pregar, aquele lá não vai alcançar. Não vou nem lá, porque lá não tem jeito. Nós precisamos de Barnabés para dizer, não, nós pregamos um evangelho que transforma qualquer pessoa. Independente da sua classe social, independente da sua nacionalidade, independente da família que ele nasceu, independente do lugar que ele cresceu, ou da onde ele está, entenda que a mão do Senhor pode alcançar a cada um deles, mas para ela alcançar, ela precisa enviar você primeiro. Glória a Deus. Mas se você diz, aquele lá não, faça como Barnabé.
Barnabé e Paulo disse: já que vocês não querem, os gentios querem, então vamos pregar para eles. Porque há salvação sobre eles. E é isso que muitas vezes nós precisamos estar buscando do Senhor. Será que há uma disposição em nós em ajudar as pessoas, em estar perto das pessoas? Daí nós vemos aqui Atos capítulo 15 e versículo 36. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar os nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomasse consigo a João chamado Marcos. Mas Paulo parecia razoavelmente que não tomasse consigo aquele que desde a Panfilha se tinha se apartado dele, e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos a graça de Deus, e partiu pela Síria e Cilícia. Então houve que uma separação. Aonde que houve a separação? Atos capítulo 13 e o versículo 13. Diz assim: e partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge da Panfilha, mas João, apartando-se dele, voltou para Jerusalém. Apartou-se deles, ou seja, lembra que no começo da viagem missionária pegaram quem? João Marcos levou junto, mas na metade da viagem, João Marcos diz: eu preciso voltar para Jerusalém, e voltou. Daí olha que vai começar a segunda viagem. Barnabé diz: nós precisamos levar Marcos de novo. Olha porque Barnabé era um homem que confiava nas pessoas. Porque ele dizia: não é porque João Marcos nos abandonou uma vez que ele vai abandonar de novo. Mas pode dizer: não, esse eu não levo. Ele não vai, se ele quiser ir com você, ele vai você e ele, mas eu não vou. E por que precisamos de Barnabé? Porque na igreja vai ter Paulo. Na igreja vai ter Paulo, vai dizer: esse já errou uma vez, não quero mais, hein? Só que na igreja também vai ter o quê? Barnabé vai dizer: não, mas eu dou uma segunda chance. Eu acredito que ele vai conseguir. Eu acredito que vai dar certo na vida dele. O que falta para nós é confiarmos, irmãos, que Jesus pode transformar. Não, mas ele errou até onde? Foi até onde? Basta cada dia o seu mal. De hoje para frente é diferente. Hoje para frente eu vou apoiar, eu vou ajudar, eu vou estar perto, e ele vai conseguir. Se depender de mim, ele vai conseguir. Aleluia! Isso é ser Barnabé. Mas o que Paulo faz? Não, vou levar Silas comigo. Se quiser, você leva João Marcos. O que seria de João Marcos se Barnabé não tivesse tomado aquela decisão? Então entenda que muitas vezes há pessoas aí fora que muitos Paulos o matou com palavras, mas sabe que ele está esperando os Barnabé buscar dizer: vem comigo, anda comigo, eu sou diferente. Pode estar perto, eu não julgo, eu não te critico, eu não te aponto, eu te apoio, eu te ajudo, eu estou perto, pode contar comigo. Porque os Barnabé, ele não critica os Paulo, mas ele ajuda aqueles que o Paulo criticou. Verdade, Deus, é verdade. Só que muitas vezes não vamos para ajudar, vamos para ajudar a criticar o quê? Junto. Daí não faz a obra. Em nenhum momento Barnabé criticou a Paulo. Não, você não quer ir? Pode ir, mas eu vou.
Eu vou ajudar. E é isso que está faltando, irmãos, porque para criticar tem bastante. Você chega lá e a pessoa está se lamentando que algum Paulo disse alguma coisa para ela, julgou ela, diz: não, você não serve mais, você não presta mais, não, você não vai vencer mais, você não vai conseguir. E muitas vezes chegamos lá não para ajudar ela se levantar, mas chegamos na parte da crítica a ela, a outra pessoa. Daí, em vez de você curar as vidas, você abre mais, é verdade. Você está certo, mas aquele homem lá, olha, aquele lá, eu já vi muito que ele fez com muitas pessoas isso. Não, ele é assim mesmo, ele é bruto, ele fala assim. Eu já vi ele falar com um monte de gente, irmãos. Você não é Barnabé. Você está lá fazendo, eu não sei o que falaram para você, não sei o que fizeram com você, mas eu sei que Jesus tem uma obra aí na sua vida, Ele te ama e eu estou aqui para te ajudar. Não, mas eu não quero saber. Já passou. Você quer seguir daqui para frente? Você quer ter uma vida com Cristo agora? Você quer caminhar comigo agora? Venha que eu vou te ajudar. Foi isso que Barnabé fez com João Marcos. Não, pode ir comigo, agora nós vamos caminhar junto. Entenda que nós precisamos de Barnabé em nossa vida. João Marcos escreveu até um Evangelho. Mas se não tivesse essa situação, se não tivesse Barnabé para o apoiar, para dizer: não acabou a obra da sua vida ainda não, você nos abandonou uma vez, mas eu creio que você não vai mandar nova obra, não acabou. Em nome de Jesus. Não é porque caiu uma vez, desistiu uma vez, fracassou uma vez que a obra acabou, não. A obra pode continuar. Mas é nós que temos que dar o que? Palavra de confiança. Só que sabe o que é mais sério com Barnabé? É porque ele confiava, mas ele não jogava na cara depois. Ele confiava. E no primeiro dia ele dizia: mas aonde você estava? O que você foi fazer? O que aconteceu? Você não voltou lá de novo, não. É isso que muitas vezes nós precisamos. Se acreditamos, acreditamos. Porque esse tempo fala: se depender de mim, você vai se levantar. Se depender da minha ajuda, das minhas mãos, você vai se levantar. Porque eu estou aqui para te ajudar. Isso é apenas algumas coisas, só para você entender quem era Barnabé. Será que nós precisamos de Barnabé hoje na igreja? Será que nós precisamos de Barnabé hoje na igreja? Precisamos de Paulo? Também precisamos. Nenhum dos dois era inútil, os dois eram úteis, mas cada um do seu. Sabe o que nós não podemos fazer? Querer transformar Paulo em Barnabé e nem Barnabé em Paulo. Temos que aprender a respeitar a cada sem criticar nenhum dos dois, porque os dois são importantes. Os dois são homens de Deus. Os dois são pessoas usadas por Deus. Só que cada um tem o seu jeito de agir, de fazer. Mas o que cada um quer respeitar a cada. Então o que eu aprendo aqui com Barnabé? Barnabé é ser filho da consolação. Quem é filho da consolação não critica. Ele apenas entende. Está disposto a ajudar. Amém? Que as palmas do ouro engrandeçam o Senhor.